Olá, bom dia. Hoje é 21/5/2024, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 442, Gálatas 1, versículo 6, que tem algo muito importante que muitas pessoas fazem em cima da terra. É muito sério e muito errado, que pode custar a salvação, tanto delas como de muita gente. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então, Deus ele chamou as pessoas para a graça de Cristo. Então, Paulo está explicando e perguntando à igreja de Corinto e falando que estava maravilhado que tão depressa eles tinham passado da graça de Cristo para o outro evangelho a qual não era o evangelho verdadeiro de Deus, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então tem gente que inquieta os outros e quer transtornar o Evangelho de Cristo. Uma coisa eu digo para você, você lê, escutar pregações, o Evangelho como ele está escrito, ou alguém ensinar como ele está escrito, seja em uma igreja, seja de casa em casa, ou seja pelas redes sociais, a pessoa, isso não é inquietar ninguém, isso não é transtornar o Evangelho, mas sim crer no Evangelho e divulgar, fazer o ID do Senhor. Quando você lê segundo o que está escrito, quando você ensina segundo o que está escrito, quando você crê segundo o que está escrito, quando você obedece segundo o que está escrito, você não está errado, mas está certo diante de Deus Pai e de Jesus Cristo. Só para que você fique entendendo. Se alguém fica inquieto, se alguém fica perturbado, se alguém se aborrece com raiva, se alguém fica com raiva, com ódio, por alguém ensinar o Evangelho, por alguém crer no Evangelho, por alguém passar o Evangelho de casa em casa, ou por alguém pregar o Evangelho nas igrejas ou nas redes sociais, essa pessoa não está bem com Deus, não está bem espiritualmente. A pessoa não está servindo ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Jesus Cristo. A pessoa não está ali sendo o verdadeiro seguidor, discípulo de Jesus Cristo. Não está fazendo a vontade do Pai Celestial. Então, quem fica inquieto, quem transtorna o Evangelho de Cristo, quem fica perturbado, quem se manifesta contra o Evangelho de Cristo, não está bem com Cristo, está fazendo a vontade do inimigo de Cristo e de Deus, que é o diabo, Satanás. E não vão para o bom lugar, vão para um lugar mau, um lugar ruim. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, para que você fique entendendo, você que ouve o evangelho, que crê no evangelho, se alguma pessoa anunciar o evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, tudo aquilo que Jesus ensinou, se alguém ensina diferente, é anátema, é uma maldição, uma coisa que não provém do verdadeiro Deus e de Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus falou assim em Marcos 16, versículo 15 e 16, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E alguém dizer que é errado fazer o ide, pregar o evangelho, seja nas redes sociais, de casa em casa ou nas igrejas, a pessoa está o quê? Transtornando o evangelho. A pessoa está sendo um anátema. Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. Então, se alguém não crê, não quer ser batizado, e se alguém não ensina que se deve, se alguém não ensina que se deve crer que não se deve batizar, a pessoa está ensinando uma coisa anátema. A pessoa não está fazendo a vontade do Pai Celestial. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Então tem gente que está passando coisa anátema, está ensinando, transtornando o evangelho de Cristo, está passando uma maldição para a vida dos outros, distorcendo a palavra, o juízo. E tem gente que está ouvindo ali o distorcimento, está vivendo, está crendo no distorcimento, está vivendo o distorcimento e não vai habitar eternamente com Deus. Vai perder a salvação e com razão. Não posso mentir para você. Então, creia no Evangelho e toma as atitudes segundo ele.